E a minha sogra, que me acordava todos os dias 5 horas da manhã pra eu fazer café pro meu sogro, dizia que era minha obrigação porque eu não trabalhava. Até aí tudo bem, só que ela me acordava todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive no domingo, e deixava eu dormir só ali pela meia-noite quando não tivesse mais nenhum fio de cabelo pela casa. Aí eu não aguentei aquela pressão, pensei comigo que eu vou voltar pra casa da minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe, não deu 2 semanas, minha sogra tava lá atrás de mim de novo, dizendo que ia ser tudo diferente, que ela ia me ajudar em todos os afazeres. Aí eu voltei pra casa dela e foi pior do que eu imaginei. Gente, quando eu coloquei os meus pés naquela casa, a surpresa já foi de cara. A minha sogra tinha pego a mãe dela, idosa, pra cuidar, e no final quem teve que cuidar fui eu. E o meu marido só dizia: amor, calma, a gente vai ter condições logo de alugar uma casa, ir embora daqui, só que eu tô quitando várias dívidas, tu vai ter que esperar ainda mais uns 6 meses. E eu ali, né, guerreira, esperando. Só que a gota d'água pra mim foi assim: o meu marido nunca quis que eu trabalhasse, porque a mãe dele também nunca trabalhou. E a minha sogra passava o dia inteiro na rua e eu tinha que dar almoço pra mãe dela, café da manhã, eu tinha que lavar roupa de todo mundo. E a velha mãe da minha sogra, ainda mal educada, ela jogava comida no chão, ela jogava água no chão, tudo de propósito. E eu vou dizer pra vocês, até o amor que eu tinha pelo meu marido foi embora por causa de toda essa situação. Um belo dia, minha sogra saiu bem cedo, como ela sempre fazia, e deixou a mãe dela lá pra eu cuidar. Eu deixei a casa suja o dia inteiro, só dei comida pra velha pra ela não passar fome. Nesse mesmo dia eu terminei com meu marido, peguei todas as minhas coisas e fui embora, e até hoje eles falam mal de mim. E a minha sogra, que vivia me chamando pelo nome da ex do meu namorado, até que um dia eu fui lá e chamei ela pelo nome da amante do meu sogro. Quando eu conheci o meu namorado, fazia mais ou menos uns 5 meses que ele estava divorciado da ex-mulher, com quem, inclusive, ele tem um filho. Só que, assim, o relacionamento deles encerrou de uma forma super tranquila, sem brigas, nem nada do tipo. Eles realmente sentaram, conversaram e terminaram. Então, ele não tinha esperança de voltar com ela e nem ela tinha esperança de voltar com ele, porque eles realmente já tinham se resolvido. E com relação a ela, eu não tenho problema nenhum, nem com ela, nem com o filho deles. Tudo certo. Só que a minha sogra, ela gosta muito dessa menina, da ex-mulher dele, né? Muito. E ela é aquela pessoa da família que não aceita o fim do relacionamento dos dois, então ela tava o tempo todo assim na cabeça do meu namorado. Ai, vocês têm que voltar. Ai, porque vocês eram um casal bom, porque vocês tinham um casamento bom, porque vocês têm um filho, a família de vocês e tal. Então ela realmente não aceitava o fim do relacionamento. Era como se ela participasse do relacionamento, sabe? Até que a gente se conheceu, começamos a namorar, ele me apresentou pra ela e assim ela nunca me tratou mal. Nunca me tratou mal, com ignorância, arrogância, nada do tipo. Sempre me tratou muito bem. Mas sempre que ela podia, ela me chamava pelo nome da ex-mulher dele. E, gente, era uma coisa que dava pra ver que era de propósito, sabe? Porque ela me chamou as primeiras vezes e eu pensava assim: ah, não, ela só tá confundindo, ela vai se acostumar comigo. Mas não. Era o tempo todo. Durante todo esse tempo em que eu frequentei a casa dela, que eu via ela, não teve uma única vez que ela me chamou pelo nome. Era sempre pelo nome da ex. E ela sempre falava assim: ai, minha filha, desculpa. Ai, foi sem querer. Ai, é porque eu ainda não me acostumei. Ai, não sei o quê. Dava pra ver que era uma coisa de propósito, sabe? Eu falava pra ela não me chamar pelo nome da ex. O meu namorado chamava a atenção dela, falava e tal. Mas mesmo assim ela continuava. Então a gente via que era uma coisa de propósito, sabe? Até que chegou um ponto onde eu comecei a tentar ignorar aquela situação pra ver se ela se tocava e ela parava. Até que um dia nós estávamos em um aniversário na casa dela, que era aniversário do meu sogro, era um churrasco, tudo, então tinha muita gente da família reunida. E ali na mesa, onde estava todo mundo almoçando, ela virou pra mim e falou assim: ei, fulana, me chamou pelo nome da ex. Pega, passa pra minha farofa, por favor. Gente, todo mundo olhou. Porque ela me chamava, mas era sempre assim quando estava só a gente e tal. Agora, no momento onde ela me chamou pelo nome da ex, na frente de todo mundo da família, todo mundo me olhou. E eu fiquei morrendo de vergonha, eu fiquei muito constrangida. E as pessoas ficaram, tipo, olhando pra mim, esperando pra ver qual era a minha reação, sabe? E ela de novo: ai, desculpa, é porque eu me confundo. Aí aquilo, sabe, eu tava tentando ignorar, mas naquele momento me deu uma raiva, sabe? Passei a farofa pra ela, depois do almoço eu levantei, fui pra cozinha e comecei a organizar alguma louça. Nisso, a irmã do meu sogro veio falar comigo, veio conversar comigo. E ela comentou, né? Tipo, poxa, muito chata, ela fica te chamando pelo nome da ex e tal. Aí eu falei: pois é, ela faz isso com muita frequência, mas eu tô tentando ignorar pra ver se ela para e se acostuma comigo e me chama pelo meu nome. Nisso ela foi e falou assim pra mim: olha, da próxima vez que ela te chamar pelo nome da ex dele, você vai e chama ela pelo nome Aline. Ela falou esse nome. Chama ela pelo nome Aline. Aí eu: mas quem é a Aline? Ela: não, só chama, você vai ver que vai dar certo. E aí eu: tá, fiquei com aquilo na cabeça, mas ok. Quando foi no final do aniversário, a gente tava saindo e tudo. Tava todo mundo indo embora ao mesmo tempo. Ela virou pra mim e falou assim: ai, tchau, fulana. E de novo chamando pelo nome da ex. E aí eu virei pra ela e falei assim: ah, tchau, Aline. Na hora que eu falei esse nome, o meu namorado me olhou, o meu sogro me olhou, as pessoas que estavam perto, que estavam indo embora também, todo mundo olhou.
A minha sogra ficou com uma cara assim, meio tipo sem graça, sabe? E aí desculpa, eu confundi. Eu tava com esse nome na cabeça, não sei porquê. Parte 2. Minha nora me ligou hoje quase chorando. Sogra, tô passando mal, tô conseguindo nem levantar da cama. Na mesma da hora, peguei minha bolsa e fui. Cheguei lá e a casa tava revirada, pia lotada de vasilha com resto de comida azeda. E os meninos tudo chorando com fome. Eu digo, cadê meu filho, aquele cabra safado? Ela disse, saiu, sogra. Ele disse que eu tô me fazendo, que isso é frescura. Dei um remédio pra ela e botei as crianças pra comer. Fiz arroz, dei banho. Daí a pouco escuto o maior algazarra no portão. Era meu filho chegando com a tropa de cabra folgado. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Gritando, quero comida, tira carne pra assar. Mulher preguiçosa. Quando ele entrou pra dentro de casa que me viu, foi branco. Ué, mãe, tá aí, é? Tô aqui, seu cabra safado, e tô vendo essa pouca vergonha com meus olhos. A senhora tá acreditando nessa mentirosa, é? Eu digo, eu vi teus filhos chorando de fome, tua mulher ardendo em febre, tu na rua bebendo. Eu não te criei pra isso, não. Aí ele quis crescer pra cima de mim. Ah, mãe, mulher nenhuma manda em mim, não. A senhora não manda mais em mim. Prestou, não. Só fiz passar a mão no cabo de rodo. E foi no meio das costas. Enrabei a cambada de amigo dele que saíram correndo feito bala. Fiz ele entrar pra dentro e fazer janta pra mulher dele. E avisei, se eu voltar aqui outra vez e encontrar ela doente, tu na rua, eu mesma que boto ela pra ir embora. Saí de lá e deixei ele fazendo janta e cuidando das crianças. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Perdi. João passou as mãos pelo rosto, claramente em choque. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Dona Lourdes, pela primeira vez, parecia ter perdido. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados com a calma que ela sempre... Você sabia disso? João perguntou, virando-se para a mãe. Claro que não. Ela respondeu rapidamente, mas o tom hesitante a entregou. João balançou a cabeça, incrédulo. Tudo que você fez, todo o controle, as mentiras, as ameaças... Você destruiu nossas vidas! Ele gritou, a voz carregada de fúria. E por quê? Por causa do seu maldito orgulho? Fiz o que era melhor para você. Dona Lourdes gritou de volta, tentando manter a postura. Ela nunca foi boa o suficiente para você. E olha só o que aconteceu. Eu estava certa. Não, você estava errada. Ele rugiu, avançando em direção à mãe. Você não destruiu só o meu futuro com a Amaya. Você destruiu nossa chance de ter uma família. As palavras dele caíram como uma bomba. E pela primeira vez, vi Dona Lourdes recuar. Ela parecia menor, como se o peso de tudo aquilo finalmente tivesse atingido ela. Antes que João pudesse continuar, o telefone dele tocou. Ele hesitou, mas atendeu. Fale, disse secamente. Do outro lado, uma voz que ele reconheceu imediatamente o fez gelar. Era um ex-colega de trabalho, alguém que ele não via há anos, e que tinha uma informação surpreendente. João, desculpe incomodar, mas você precisa saber disso. Encontrei algo antigo nos arquivos de um cliente. Documentos assinados pela sua mãe. Ela transferiu dinheiro para um investigador há anos, alguém que estava te vigiando e... A Maia também. João desligou sem dizer uma palavra. A raiva no rosto dele agora era direcionada à mãe. Você contratou alguém para vigiar a Amaya? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. João, eu... Responde! Ele gritou. Dona Lourdes não disse nada, mas o silêncio foi mais do que suficiente. Aquela revelação parecia ser o último prego no caixão. João a olhou com um misto de nojo e mágoa, como se finalmente estivesse vendo quem ela realmente era. Ele se virou para mim, o olhar menos duro, mas ainda carregado de tristeza. Você deveria ter me contado, disse simplesmente. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas voltarem, mas eu tinha medo. João suspirou profundamente, como se estivesse tentando decidir o que fazer com tudo aquilo. Finalmente, ele olhou para mim, sua expressão suavizando um pouco. Preciso de tempo para processar isso, Amaya. Tudo isso, ele disse, antes de pegar o casaco e sair. Fiquei ali, na sala, enquanto Dona Lourdes se afundava na cadeira, derrotada. A tia do meu marido, sempre que ela precisava de alguma coisa, de algum dinheiro, de cartão emprestado, ela sempre pegava aqui em casa com meu marido ou comigo, até porque ela sempre pagou certinho. Porém, dessa última vez que ela pegou o cartão, ela também pagou certinho. Porém, começou a chegar várias cobranças de loja, de lanche, de várias coisas no cartão dele. E ele ficou pensando assim, talvez ela pegou e passou o cartão em outras lojas, né, e as cobranças tá chegando. Aí, eu tinha umas coisas pra resolver na rua e eu falei pra ele, não precisa ligar pra ela, deixa que eu mesmo passo lá na casa dela e falo pra ela, né, que tal dia vence e tudo. E foi isso que eu fiz. Peguei, fui resolver o que eu tinha que fazer. E quando eu tava voltando, eu já passei na casa dela. E aí ela me ofereceu um
café e tudo, a gente conversou ali e ela ficou assim, apavorada, porque ela disse que não fez outras compras além da que ela já tinha me pagado. Daí eu falei, ué, mas tá acontecendo alguma coisa, porque a última que usou o cartão foi você, não te incriminando. Mas alguma coisa aconteceu, eu vou ter que ir no banco. Daí eu liguei pro meu marido, né? Falei, ó, acho que clonaram nosso cartão, então passando, algum bandido pegou e tá usando nosso cartão indevidamente. Meu marido veio, a gente foi no banco, conversamos com o gerente do banco, queria cancelar aquelas compras, até porque não tinha sido nem a tia do meu marido e muito menos a gente. Daí o gerente falou que não tinha o que fazer, né? Porque as compras já tinham sido debitadas e tudo. A gente foi até os estabelecimentos, um por um, pra ver se a gente conseguia puxar na câmera. Tinha passado nosso cartão em 4 estabelecimentos, porém só um tinha câmera. Eu vi quem que tinha pegado o cartão do meu marido e tava fazendo compras como se não houvesse amanhã. Na mesma hora eu chamei a polícia.